Aqui, faltou abrir o som, né? Faltou abrir o microfone, mas eu vou repetir aqui pra você, porque tá vendo que eu não tô editando nada. Eu sei como que você acordou essa manhã. Eu sei como você tá feliz essa manhã. Porque você é Botafogo, você é líder isolado do campeonato, você não vê ninguém na sua frente, e você olha pra trás, ó, os adversários estão ficando pequenininhos. Depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim, tô trazendo mais alguns minutinhos de RB para vocês. Olha, eu tô gravando esse programa aqui, né, tô gravando esse vídeo aqui de madrugada. Por quê? Né? Porque eu cheguei em casa depois do jogo, né, e resolvi assistir as lives, assistir o pós-jogo da Rádio Botafogo, Rádio Arquibancada, depois assisti o Setor Visitante, assisti mais algumas lives, assisti alguns programas de televisão, e aí eu fui ver o VT, né, que estava passando no Sport TV. No Sport TV não, no Premiere. E eu gosto de fazer isso, porque geralmente quando eu vou fazer esses vídeos sobre 5 destaques do Botafogo, eu gosto de fazer o double check, né? Double check é você verificar de novo, né, aquilo que você viu em campo, aquilo que eu vi em loco, porque eu quero ver se, ali tomado pela emoção no estádio, né, aquilo ali me encheu demais os olhos. E aí, em casa depois, fazendo uma análise mais fria, quando você vê o VT, você tem condições de balizar melhor, né, se aquilo ali realmente era ou não era aquilo que você aquilo que eu observei dentro de campo ali. E aí, gente, não tem como eu dizer para vocês, eu fiquei mais feliz ainda depois que eu assisti o VT, porque não somente corroborou com a minha visão de campo, né, no momento que eu estava assistindo o jogo lá em loco, no estádio Newton Santos, mas também eu consegui observar algumas coisas que lá na hora a gente não consegue observar. Eu vou falar sobre essas coisas, mas antes você vai fazer um favor para mim, você vai deixar o seu like aí, antes da gente começar a bater esse papo. Além de você deixar o seu like, você também vai se inscrever aqui na Rádio Botafogo. Estamos chegando aí, gente, é a barreira dos 50 mil. Já passamos de 49.400 e a contagem regressiva para chegar nos 50 mil está todo vapor. Então você aí que não está inscrito na Rádio Botafogo, se inscreva agora. Considere também tornar-se membro da Rádio Botafogo. Então vamos lá. Esse programa aqui, esse vídeo, né, que eu geralmente faço depois dos jogos do Botafogo, eu geralmente trago os 5 destaques, né, para vocês. E eu vou trazer 5 destaques aqui, mas assim, de novo, né, para você que está acostumado a assistir esse programa, você que está acostumado a assistir esses vídeos dos 5 destaques, deve estar se perguntando, pô, Tasso, como é que você vai conseguir tirar 5 destaques de tanta coisa boa que aconteceu ontem? Pois é, eu tive aqui que dar uma roubada, né? Eu tive que colocar vários destaques dentro dos mesmos títulos, embaixo dos mesmos títulos, que é para eu conseguir fazer caber quase tudo, né? Quase a totalidade do que a gente viu em campo ontem. Então vamos lá. O primeiro destaque que eu quero colocar para vocês aqui é o seguinte, e tem que começar por isso, não tem jeito. A preparação física do Botafogo é absurda. A preparação física desse time do Botafogo é incomparavelmente melhor a de todos os outros times do Campeonato Brasileiro. Isso eu posso falar com certeza. Porque o Botafogo jogou no Peru no final de semana, né? Na semana passada, aliás. Depois que o jogo terminou, o Botafogo teve pouquíssimo tempo de descanso. Para falar a verdade, de quinta para sexta, depois do jogo, os atletas do Botafogo foram pro hotel, jantaram à meia-noite e foram para seus quartos, dormiram e tiveram que acordar às 3h30 da manhã para poder pegar o voo de volta para Lima e de Lima para o Brasil. Ainda tiveram que fazer uma conexão, né? Tiveram que fazer uma escala e uma conexão que demorou, sei lá, mais de 4 horas. O Luiz Castro falou sobre isso na entrevista coletiva depois do jogo. E a gente sabe, né? E não é só esse jogo isolado, né? O jogo contra o César Vallejo não foi um jogo isolado. O Botafogo vem numa maratona, todos os times que estão disputando 3 campeonatos, pelo menos, estão passando por uma maratona que é insana. E eu falo isso aqui todas as vezes que o futebol brasileiro, o calendário do futebol brasileiro, que é propositalmente feito dessa forma, ele é feito para moer jogador, é feito para moer time. Enfim. Mas em todas as resenhas pré-jogo, inclusive aqui na Rádio Botafogo, inclusive o vídeo que eu publiquei antes do jogo, eu estava falando sobre colocar um time misto, eu estava falando sobre o Botafogo, de repente, entrar com algumas alternativas ali para poder dar um descanso, né? Para vários jogadores que já estão, assim, num ritmo, né, alucinante, né, de desgaste, né? O de Plácido, então, o de Plácido deve ter jogado, né, não sei lá quantos minutos. O Matheus, que é muito bom de contar a minutagem do jogador. Então, assim,
Quando a gente viu a escalação do Botafogo e a gente viu esse time do Botafogo correndo, o Luiz Castro ele fez 2 alterações no decorrer do jogo, né? E essas 2 alterações foram acontecer lá na metade do segundo tempo. Até então, o Botafogo jogou praticamente um tempo e meio com o mesmo time que havia iniciado o jogo, com o Eduardo, com o Marçal, né, que jogou o jogo inteiro, né, contra o César Balerro, com o Adrielson, com o Cuesta, né, com o Júnior Santos, que entrou no decorrer, mas o Tietê, o Marlon, o Di Plácido. E é uma coisa assim impressionante você ver esse time do Botafogo correndo. Parabéns para todo o setor de fisiologia do Botafogo, como é que eles chamam agora? Centro de saúde, performance, eu acho que é uma parada assim. E assim, historicamente, uma das coisas que a gente sempre reclamou no Botafogo, uma das coisas que a gente mais reclamava do Botafogo, toda a preparação física, a fisiologia, a parte médica, a gente sempre reclamou muito. A gente sempre dizia que os jogadores entravam no departamento médico e de lá, por exemplo, só entravam com gripe e saía, né, com coisa muito pior. Gente, isso mudou, né? Isso mudou. E a gente está vendo o reflexo disso em campo, mas o reflexo disso em campo vem de uma estruturação melhor, fora do campo, obviamente, mas os profissionais que estão trabalhando no Botafogo ontem, esse tal de Betinho é um craque, meu camarada, é um craque. Ó, Betinho, palmas para você. O trabalho que você já tinha feito, por exemplo, no Flamengo, que foi campeão em 2019, já tinha sido um trabalho de última ponta, né? Trabalho de excelência mesmo. A gente lembra como é que aquele time corria muito. A gente está vendo isso acontecer com o Botafogo. A gente está vendo o Botafogo incansável. E a gente está vendo jogadores também extremamente comprometidos, dando o esforço até a última gota dentro de campo. Então, quem corre mais, com certeza, né, tem mais chances também de vencer o jogo. Quem corre mais, quem se doa mais, quem disputa mais bolas, quem vence mais duelos, tem sempre mais chances de ganhar. Tá? Então, esse é o primeiro destaque, a parte física, né, que é uma coisa extremamente difícil de se obter. E aí eu citei um desses jogadores, que é o Di Plácido. E eu tinha a minha preocupação de que o Di Plácido não fosse entrar, né, nesse jogo, ou então fosse entrar no decorrer do jogo. O Di Plácido fez a melhor partida dele pelo Botafogo, gente. O Di Plácido jogou muita bola ontem e o Di Plácido conseguiu dar a terceira assistência dele nesse ano. Nesse pouco tempo que ele está no Botafogo. Já são 3 assistências. Mas não somente isso, a gente sempre tem a preocupação com o Di Plácido na parte defensiva. O Di Plácido, ele simplesmente fechou tudo do lado direito de defesa do Botafogo. O América não conseguiu criar nada, rigorosamente nada. E até mesmo quando ele errou, ele conseguiu se recuperar do erro. Teve uma bola que ele saiu errado, tal. O jogador do América pegou a bola, deu um carrinho, tirou a bola do jogador do América e saiu jogando. Ele sempre deu uma opção muito boa de ataque. Foi uma partidaça do Di Plácido. Tá? Eu sei que tem muita gente que é crítico dele, eu sei que tem muita gente aqui que vai discordar de mim, inclusive, não tem problema, pode colocar embaixo nos comentários se você discorda. O fato é, o Di Plácido ontem fez uma partidaça pelo Botafogo, né? E eu fiquei muito feliz com isso. Ele já tinha feito 2 partidas muito boas contra o Atlético Mineiro e contra o Corinthians, né? Mas ontem contra o América Mineiro foi a melhor partida do Di Plácido com a camisa do Botafogo. O terceiro destaque, né, que eu quero colocar para vocês é o seguinte: a gente olha, né, para os adversários que vêm enfrentar o Botafogo aqui no estádio Newton Santos e aconteceu a mesma coisa com São Paulo, aconteceu a mesma coisa com Galo, aconteceu a mesma coisa com Corinthians, aconteceu a mesma coisa com o América Mineiro. Talvez a única equipe, na verdade, que dificultou a nossa vida foi justamente aquela equipe que a gente não conseguiu vencer, né, que foi a LDU. Agora, todas essas equipes que eu mencionei aqui, todas elas tiveram uma coisa em comum, né, nas derrotas para o Botafogo. Todas elas pareceram ser equipes que não sabiam o que estavam fazendo em campo e que não conseguem encontrar o Botafogo, não conseguem achar o Botafogo em campo. E assim, eu lembro do pós-jogo, né, contra o São Paulo, né, os canais são paulinos, o pessoal falando dos canais são paulinos, dizendo que esse time do São Paulo precisava correr, precisava se entregar, era Rogério Ceni na época. A mesma coisa foi na vitória contra o Galo. Acompanho sempre lá o meu querido amigo Betão, da Web Rádio Galo. A rapaziada lá da resenha deles lá, todo mundo falando a mesma coisa. O Galo não jogou, o Galo não se entregou, o Galo não fez nada. Mesma coisa foi o Corinthians, né? Você pega as resenhas do Corinthians, a galera falando a mesma coisa. O Corinthians assistiu o Botafogo jogar.
E o América Mineiro, idem. Embora o América Mineiro tenha tentado controlar a bola em alguns momentos, o Botafogo não foi ameaçado. O que está acontecendo com o Botafogo no estádio Newton Santos é que o Botafogo tornou o estádio Newton Santos uma fortaleza e vai ser muito, mas muito difícil tirar ponto do Botafogo no estádio Newton Santos. Mas muito mesmo. E não é só por causa da atmosfera, da torcida vibrando junto com o time que faz uma festa espetacular, uma festa. Se você não está conseguindo ir, você não sabe que você está perdendo. Eu digo para você, eu entendo todos os motivos que você tem para não ir ao estádio. Pode ser financeiro, pode ser por outro compromisso, pode ser por qualquer coisa. Mas vocês estão deixando de curtir, vocês estão deixando de viver uma das coisas mais gostosas que você pode viver, que é o seu time, por exemplo, ser completamente dominador dentro de campo e não dar espaço para ninguém jogar um futebol extremamente vistoso. O Botafogo tá jogando um futebol bonito, gente. O Botafogo tá dando gosto de ver. O Botafogo tá gostoso de ver. O Botafogo tá fazendo o seu jogo fluir. E a gente sabe, pelo jogo do Botafogo, que o Botafogo vai fazer gol. A qualquer momento vai fazer gol. E o Botafogo teve muitas chances ontem contra o América Mineiro. Mas a gente sabe, a gente tem a confiança. Quando você está assistindo ali, você tem a confiança que o Botafogo vai criar alguma coisa e que a bola vai chegar. É assim que tá, entendeu? E o time tá voando. E todos os times parecem que não conseguem acompanhar o ritmo do Botafogo. É uma coisa, é um ponto em comum entre todos os times que foram derrotados pelo Botafogo no estádio Newton Santos até agora. O quarto ponto é que isso se dá muito também, não somente pela parte do setor de fisiologia, por ciência e saúde, mas porque a gente tem um mestre. A gente simplesmente tem um mestre ali no nosso banco de reservas chamado Luiz Castro. E a gente tem uma equipe técnica de primeiríssima linha. O fato de você ter 3 pessoas ali, como o João Brandão, o Vitor Severino e o Luiz Castro, é como se você tivesse 3 técnicos. E 3 técnicos muito bons. Só que o Luiz Castro, ele tem a visão do mundo dele, né, acaba contaminando dentro de campo também. O entendimento que ele teve do contexto do jogo ontem, de saber que o Palmeiras, né, poderia perder ponto para o Atlético Mineiro e que um empate não seria nenhum absurdo, né, de acontecer lá em Minas. O fato dele ter visto a tabela, ter percebido os tropeços de adversários que estavam chegando perto da gente, a possibilidade do Fluminense perder ponto para o Corinthians, ele não titubeou. Ele falou assim, o que eu tiver de melhor eu vou colocar em campo. E assim fez. E aí ele fez uma tacada de mestre. Porque muita gente aqui estava pedindo o Janderson. Aqui, a gente fez o Sexta Folgada, eu e Gui. Eu me lembro de ter falado, o Eduardo é uma possibilidade. O Eduardo é o jogador que mais se assemelha ao Tiquinho Soares. Mas eu mesmo, eu achei temeroso fazer isso, até por causa da questão física do Eduardo. Gente, o Eduardo ontem, ele deu uma aula de futebol. Mas uma senhora aula de futebol de como você joga como centroavante. É diferente do Tiquinho? É muito diferente do Tiquinho. Mas o Eduardo, você vê o Eduardo jogar em campo, é lindo de ver o Eduardo jogar em campo. É muito bonito você ver o Eduardo resolver as questões com um passe de calcanhar. Com um passe de calcanhar, ele desarticula 3, 4 defensores. O Eduardo tem uma visão de jogo que é muito privilegiada. É como se ele estivesse enxergando o jogo dali de onde a gente está, da arquibancada. E a gente sabe que dentro de campo tem essa coisa de você dominar a bola. Na hora que você domina a bola, tem jogador que precisa olhar para a bola. E tem jogador que precisa olhar para os companheiros para ver onde eles estão se movimentando. O Eduardo já anteviu tudo. Na hora que a bola está chegando para o Eduardo, ele nem olha para a bola para dominar. Ele já sabe tudo que ele tem que fazer. E ele faz. E ele antecipa tudo. E aí a marcação não consegue chegar. E não vai chegar nunca. Então, assim, ter jogadores como Eduardo, o Júnior Santos, gente. O Júnior Santos, de novo. Você vê o Júnior Santos correndo. Assim, o pessoal da prefeitura, né? O pessoal da prefeitura, não, da Câmara de Vereadores, que não quer tirar pista olímpica, né, do estádio Newton Santos ali, porque o Usain Bolt correu nessa pista. Pois eu digo para vocês, coloca o Usain Bolt para correr do lado do Júnior Santos, o Júnior Santos da poeira. O Usain Bolt. Cara, como corre esse cara, meu camarada. Como esse cara coloca a bola na frente, como ele consegue, e assim, não é só isso, como ele consegue resolver o jogo, como ele consegue sair de espaços assim, extremamente pequenos. É um jogadoraço. E aí você olha pro meio de campo do Botafogo, você vê Marlon e Tietê,
né? Meu querido amigo Matheus Fogstadt até fala, pô, eu não gosto muito da mistura Marlon e Tietê, né? Acho que a marcação fica um pouco frouxa. Marlon, Tietê e Lucas Fernandes seria uma marcação complicada, né? De você conseguir equacionar. Cara, os caras jogaram muita bola ontem, os 3 jogaram muita bola ontem, mas o tal do Tietê, ele também tem uma facilidade de resolver o jogo, de transformar coisas extremamente complexas em coisas simples. O Marlon Freitas também tem uma visão de jogo, né, de colocar a bola por cima da defesa para poder pegar, por exemplo, a projeção do lateral direito, às vezes do lateral esquerdo. A qualidade na virada de jogo do Marlon Freitas também é absurda. E aí, o que acontece? O Botafogo vai se enchendo de possibilidades, de opções. O Botafogo é tudo menos previsível. E aí fica difícil realmente para os adversários entenderem o que está acontecendo. Porque se não é pelo lado esquerdo com o Luiz Henrique passando por cima, é do lado direito com o Júnior Santos passando por cima. Se o Júnior Santos não está no lado direito, é o de Plácido que está ali colocando a bola na cabeça do Júnior Santos. Se o Botafogo entra pelo meio, como é que você pode antever o que o Eduardo vai fazer? E quando o Tiquinho está em campo? Então o Botafogo tem um repertório muito grande, é muito rico ver o Botafogo jogar. É uma aula tática. Tudo isso por causa do nosso querido mestre, Mister Luiz Castro. E o último destaque, né, é que o time todo ontem, sem exceção, todos os jogadores que participaram do jogo ontem foram muito bem. Foram de ótimos para excelentes. Até os jogadores que entraram depois. Gente, a gente está vendo um Botafogo, né, de nos encher os olhos. O que é mais bonito de ver, né, esse time de encher os olhos, é você ver jogadores, né, que até pouco tempo atrás eram questionáveis, né, e questionados, justamente por causa da questão técnica, mas a engrenagem funcionou, finalmente funcionou. E esses jogadores só começam a crescer tecnicamente. Como é que eu vou fazer para dar nota para esses jogadores ontem? Não dá, não posso dar nota para ninguém. Eu não posso dar nota 10 pro Di Plácido e não dar nota 10 pro Marçal, porque o Marçal jogou pra caceta também. Então, assim, fica difícil dar nota. A nota do Botafogo, só tenho... A melhor maneira que a gente tem de avaliar o Botafogo é avaliar o Botafogo como um coletivo. E isso que o Luiz Castro tenta deixar muito claro nas entrevistas coletivas dele. A nota do Botafogo ontem contra o América Mineiro é nota 10. 5 pontos de vantagem sobre o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. A próxima rodada vai ser muito difícil. Nós não teremos Marçal. Marçal tomou o cartão amarelo, está suspenso. Vamos de Hugo na Arena da Baixada. Mas eles também provavelmente não terão Fernandinho. E eu acho que esse time do Botafogo ele está se tornando cada vez mais uma das equipes mais difíceis de serem batidas no campeonato. Agora, nos seus domínios, eu hoje não tenho a menor dúvida. É a equipe mais difícil de ser batida nos seus próprios domínios. Quarta-feira não tem jogo. Quarta-feira tem guerra contra o Atlético Paranaense. Você aí que está pensando ainda se vai para o jogo, o Botafogo anunciou durante o jogo mais de 20 mil ingressos vendidos para o jogo de quarta-feira. Com certeza a gente vai ter uma casa lotada, absolutamente lotada. Se você ainda não conseguiu comprar seu ingresso, está pensando ainda se vai, decide logo e vai logo para esse jogo, porque o Botafogo precisa de todo mundo, de todas as vozes. A gente vai precisar muito da arquibancada para fazer no estádio Newton Santos aquilo que a torcida do Atlético Paranaense fez lá naquele jogo nosso contra eles, em que eles conseguiram a virada. São muito fortes lá? São. Eu sou mais o Botafogo. Mas eu vou falar mais sobre Botafogo e Atlético Paranaense durante a semana, antes do jogo, obviamente, tá? Por hora é isso. Líder isolado, 5 pontos na frente do segundo colocado, tá? Eu ainda vou de jogo a jogo, tá? Porque é assim que eu consigo controlar, primeiro, a minha ansiedade e também a minha expectativa. De jogo a jogo. Nosso próximo jogo, Atlético Paranaense, Copa do Brasil. Depois, Atlético Paranaense, Campeonato Brasileiro. É assim que eu vou. Concorda, discorda, deixa seu like, se inscreva na Rádio Botafogo, considere tornar-se membro da Rádio Botafogo e eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB. Um grande abraço. Tchau.